E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Romero. E esse daqui é o meu orquidário. Eu vou estar mostrando pra vocês aí um pouco hoje sobre como identificar aqui as orquídeas. Porque eu vi muitos vídeos no início. Eu tava querendo fazer aí uma etiqueta bem interessante, ou que seja barata e acessível. E hoje eu vou estar passando para vocês aí como fazer essas etiquetas. Recentemente eu fui comprar as etiquetas e na verdade não encontrei o material para se fazer as etiquetas que eu estou fazendo, e por isso eu resolvi fazer uma etiqueta um pouco diferente, e é essa a novidade que eu vou passar para vocês aqui hoje. Então vamos lá pro vídeo sem mais enrolação. Bom, como vocês sabem, identificar as orquídeas é algo muito importante para você ter um controle, para você saber quem é a planta. Por exemplo, essa daqui eu fiz uma etiqueta, coloquei um código nela, para que eu possa saber que planta é essa. E as outras aqui que tem o nome eu também coloquei um código. Esse código meu é interno aí, e com isso eu consigo saber o nome da planta, consigo saber a origem dela, a cor. Eu faço um catálogozinho aqui no celular com o nome e a cor dela. Porém, as etiquetas, geralmente elas vêm aí de São Paulo, e como aqui nós estamos na cidade de Cacoal, Rondônia, e às vezes essas etiquetas demoram muito para chegar aqui. E elas vêm aí toda bonitinha, toda bem feitinha. Porém, a dificuldade de se ter aí as etiquetas, ela é bem grande mesmo. No início eu comecei a usar ali os garrafas PET para fazer as etiquetas e marcar com canetinhas. E isso não foi interessante. A canetinha, depois de um tempo, ela some na garrafa PET. Então eu resolvi fazer de EVA, aqueles que a gente usa na escola. Também não ficou interessante porque o EVA ele não aceita muito bem a escrita. Eu precisava de escrever de canetinha novamente, e como eu disse, de canetinha as escritas sumiam com o tempo. Resolvi então fazer elas aqui de cano de PVC. Ficou bem interessante, ficou bem legal. Dá para se escrever bem interessante e é reutilizável. Você pode reutilizar elas várias e várias vezes. Porém, isso aqui faz muito pó, faz uma sujeira danada, e é às vezes até difícil de você cortar. Resolvi então fazer uma outra experiência. Fui até a gráfica e comprei esse PVC aqui, que na verdade ele é bem molinho, mas ele é bem interessante e ele aceita muito bem. Você consegue apagar essa escrita aqui com a borracha, ele fica bem interessante e dá para se fazer bem as etiquetas. Aqui eu estou escrevendo apenas de lápis de escrever mesmo, ou aqueles lápis de desenho. Então assim, ficou umas etiquetas bem interessantes. Apesar de que esse material aqui ele é um pouco caro, eu paguei R$80 um metro, então assim, não é tão barato. Então resolvi que eu ia fazer mais etiquetas essa semana e fui lá para comprar essas etiquetas, esse material. Chegando lá, o local estava fechado, e isso é algo que me incomoda bastante. Provavelmente estavam de luto, alguma coisa assim, mas de qualquer forma estava fechado. E resolvi então que eu não posso ficar dependente de outras pessoas para se fazer as minhas etiquetas, até porque é algo que a gente às vezes precisa de uma hora para outra, e você fazer essas etiquetas com base no produto de alguém é um pouco mais complicado. Resolvi então fazer uma experiência e olhem o resultado. Primeiramente eu fiz ela aqui de bambu, pode ver que isso aqui é o bambu. Utilizei o bambu para fazer as etiquetas, e que ficaram aí bem legais, bem interessantes. Elas aceitam bem aí a escrita, e acredito que ela vai ter uma durabilidade aí bem interessante, bem legal mesmo. Porém, o bambu ele é um pouco difícil de você cortar, você laminar ele assim, e ele fica bem lisinho, e assim, eu senti bastante dificuldade com relação a esse procedimento. Eu resolvi então fazer uma outra experiência de algo que inédito para vocês aqui em primeira mão. Aposto que muita gente está curiosa para saber quais as etiquetas, mas deem uma olhada nessas belezuras aqui. São etiquetas feitas com o próprio Sansão do Campo. Como o Sansão do Campo ele racha muito bem, então deu para se fazer essas etiquetas aqui bem interessantes, bem legais mesmo. Mas dê uma olhada, todas as etiquetas aqui ficaram muito, mas muito interessantes. E além disso, elas aceitam muito bem aí a escrita, o que facilitou bastante aí
a nossa fabricação. E agora, como eu tenho Sansão do Campo aqui disponível e assim bem em abundância, eu tenho aqui muita capacidade de fazer muitas e muitas etiquetas que vão ficar aí bem interessantes, bem legais mesmo. Então eu fiz um teste aqui para escrever, dê uma olhada, ela fica bem legal, bem certinho a escrita aqui. Você consegue escrever nas etiquetas e elas aí dão uma aparência bem legal quando se estão ali nas orquídeas. Bom, todas essas aqui estão aí bem identificadas e cada uma com o seu tipo de etiquetas aqui, mas olhem só, quando ela é feita aqui de bambu, essas aqui eu fiz de bambu, mas ficaram bem interessantes, bem legais, dá para se identificar bem legal as orquídeas e assim você não vai ter dificuldade em fazer ela, seja de bambu ou seja do próprio Sansão do Campo, que é ali uma etiqueta bem interessante, bem legal mesmo. Bom, mas fica aí a dica, ficaram bem interessantes as etiquetas aqui, bem legais mesmo, de preferência eu uso aqui as madeiras um pouco sem um nó, com um nó aqui ela dá um pouco de dificuldade, porém a maioria delas aqui sem um nó, elas funcionam e dão uma etiqueta aí bem interessante, bem legal mesmo. É algo bem inusitado, nunca vi ninguém falando sobre etiquetas aí de madeira, mas olhem só, umas etiquetas aí bem interessantes e para fazer elas é bem simples e é um assunto que eu vou falar no próximo vídeo para vocês. É bem rápido, bem fácil e bem simples, mas fique ligado, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Valeu e até a próxima.